A nossa missão e a missão da igreja é salvar as pessoas. Salvação é algo que todos nós almejamos e buscamos. Mas para ser salvo, diz hoje a primeira leitura, é primeiro que nós escutemos o que o Senhor tem a nos dizer. E ao mesmo tempo, que nós possamos guardar com fidelidade a sua aliança. Então, o instrumento que nos leva à salvação é a palavra de Deus. E a palavra de Deus implica em nós atitudes. Os apóstolos que nós ouvimos, os 12 chamados por Jesus, são enviados. E no envio deles, eles recebem o poder de curar os doentes, os leprosos, expulsar os demônios e sarar as feridas. Esta é a missão que a palavra de Deus faz em nós. Não precisamos ficar vendo um teatro de possessos para nós acreditarmos que existe o mal. O mal, ele existe, está presente na nossa vida todos os dias. E se nós não fecharmos as portas, ele toma conta da nossa vida. O mal, muitas vezes, ele vem assinalado como bem, como algo prazeroso, como algo que nos dá um certo gosto em fazer. O mal tira e apaga de nós o bem que Deus faz. Por isso que há pessoas que precisam ser iluminadas pela luz do Evangelho. E essa luz que nós levamos do Evangelho é a salvação que cada um de nós somos convidados a levá-la para que outras pessoas também deixem a escuridão e caminhem como filhos e filhas da luz. Quando São Paulo, na segunda leitura, nos fala aqui que nós somos reconciliados pela morte do Filho de Deus, mostra que Deus colocou-nos no centro de tudo e nos amou completamente, a tal ponto de Ele não poupar o seu Filho para nos salvar. Apesar que a gente tem um pouquinho de dificuldade de compreender isso, e às vezes a gente não aceita. Ainda há pouco na missa de manhã, eu dizia que quando aquele diretor e ator também, Mel Gibson, dirigiu aquele livro, aquele filme, A Paixão de Cristo, que já foi feito de tantos modelos, de tantos tipos, muitas pessoas que foram no cinema não conseguiram assistir, saíram de lá. Muitas passaram mal, porque o autor, o diretor, ele quis mostrar extremamente o que foi o sofrimento de Jesus, o que ele passou para salvar cada um de nós. Ele é a nova aliança. Ele derramou o seu sangue na cruz para que nós fôssemos salvos. No coração aberto de Jesus na cruz, jorrou sangue e água e nós fomos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o ser humano, estrutura nenhum, poder político nenhum, vai nos dar e vai nos salvar como Jesus pode nos salvar. Só Ele é o nosso Salvador. De vez em quando nós somos tendenciosos a ficar puxando desse lado, do lado de A ou B. Não, nós precisamos buscar o verdadeiro amor. Porque veja o que diz a palavra. A prova, né? São Paulo fala aos Romanos. A prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós. Dificilmente alguém morreria pelo outro. Às vezes a gente percebe pais, mães, né, que às vezes até fica sem comer para que não falte alimento aos seus filhos. Mas você dá a sua vida por uma pessoa que você não conhece, muito difícil. E Deus fez assim. Deus não mediu esforços para nos salvar. Ele enviou o seu Filho para que todos nós fôssemos salvos. E essa aliança que o povo recebeu lá no Êxodo, quando o Senhor falou a Moisés, que Moisés subiu a montanha para encontrar com Deus, ele diz, olha, peça aos filhos de Israel
Não permita que eles se percam. E hoje essa montanha é a comunidade, é a igreja, onde nós ouvimos a palavra diariamente, e essa palavra vai ajudando-nos a buscar todos os dias a salvação. E todos aqui são apóstolos. O texto diz que ele chamou 12 apóstolos. 12 lembra as 12 tribos de Israel. É o número da totalidade, da perfeição. Essa salvação que não é dada apenas para um grupo seleto, mas é para todas as pessoas. E quando Jesus diz, ele ele chama os apóstolos e depois dá uma recomendação. Vai lá, naquela ovelha perdida de Israel. Se nós pensarmos aqui agora, quantas pessoas se perdem na vida? Quantos jovens, e por que não adolescentes, já estão perdendo a sua vida por causa das drogas, do álcool, da prostituição. Eu cheguei quinta-feira aqui, à tardezinha, eu estava em São Pedro, encostou um carro ali, a mãe, trazendo a filhinha, veio comprar, a mãe foi lá tirar a filhinha do hospital, porque ela assinou um termo. Ela abriu aqui o pulso dela, tudo cortado. Deve ter uns 11 aninhos. Eu já tinha visto ela há algum tempo, alguns anos atrás. Falei, mas por que você fez isso? Ela não hesitou em dizer, por causa dela. Apontou para a mãe, olha só. Apontou para a mãe. Falei, mas por quê? Porque ela disse que eu sou imprestável. Isso é um mal. E às vezes a gente não toma cuidado com o que a gente fala. Às vezes, as crianças, e às vezes a gente quer culpá-las. É tão verdade isso que as pessoas querem até reduzir a maioridade penal. Querem 14 anos, 12 anos. Um dia eu falei para uma pessoa, falei assim, não, daqui um dia a mãe vai estar dando a luz ali, a criança vai estar nascendo do ventre, o policial já vai estar lá com a algema para prender o moleque. Porque não, esse é filho de coisa, vai ser também. Não é assim que nós resolvemos. Nós resolvemos com essa exortação que Jesus nos dá aqui. Anunciai, falai do reino de Deus. E esse reino de Deus, que não é só comida, não é só bebida, mas que esse reino de Deus é paz, é justiça, é amor. Essa palavra amor que está sendo todos os dias desgastada, fragilizada, machucada, porque nós não conseguimos experimentar o amor, porque achamos que o amor é tomar posse do outro, o amor é só retirar do outro e nunca é oferecer ao outro algo de bom. Seria muito bom se nós voltássemos para o Senhor. Por favor, pais. Vocês que estão aqui com seus filhos para a catequese, nós não conseguimos fazer milagre ainda, né? Quem sabe até o final do ano a gente consiga. Mas se nós trabalharmos juntos, e se nós dermos as mãos, né, um pelo outro, e conduzir o mundo, esse diabo, esse demônio, esse espírito mau que está ali, associado aí fora, não dominará os nossos filhos, não dominará as nossas famílias, não dominará as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa juventude. Há um desamor muito grande. Há um desamor. E por isso ele diz, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados. Reconciliados significa voltar novamente para o coração de Deus. Sermos novamente perdoados por Deus. Diferente de nós, né? Quando alguém erra com a gente demora a dar o perdão. Deus dá o perdão sempre. A única condição que Ele espera de nós é que nós deixemos
ser reconciliados por Ele. Em outras palavras, Ele está dizendo que nós nos deixamos ser amados por Ele. O mundo não nos ama. O mundo tira posse de nós. O mundo, ele torce a gente. Agora Deus, na sua infinita bondade, nos dá vida plena. Então, Jesus também nos diz, curai os doentes. Né? E quantas doenças hoje estão presentes na sociedade? Quantas doenças? A doença que mata, que fere. E cada dia vem aumentando mais. Não se dialoga, não se conversa. E aí então ele diz também, ressuscitai os mortos. Isso aqui é interessante, né? Porque muitas vezes nós somos mortos ambulantes. Porque a gente não quer mais nada, a gente não tem mais vontade de nada. A gente desiste da vida com muita facilidade. Porque eu estou muito sofrimento, eu não sei o que eu fiz. Olha, eu acho que porque eu joguei pedra na cruz, parece que Deus esqueceu de mim. E eu fico nessa lamúria a vida inteira. Sabe o que você é? Um morto. E aí, olha a missão nossa. Chegar a essa pessoa e dizer, irmão, levanta-te. Te coloca para frente, anunciar a Ele palavras boas. Muitas vezes nós gostamos de anunciar só o que não é bom. E ele diz também, purificai os leprosos. A lepra era uma doença da época que hoje quase, graças a Deus, está sendo vencida. Né? E todo leproso tinha que ser colocado fora da comunidade. Não podia participar de nada. Jesus diz que nós temos que ir lá curar eles. Quem são aqueles que, entre aspas, não podem participar da nossa sociedade, que estão machucados, que estão feridos? São tantas realidades, são tantas pessoas que se encontram assim. E o que Jesus diz? É a eles que eu estou enviando. E dizei a eles, o reino de Deus está próximo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nessa liturgia da palavra, a liturgia da vocação, a liturgia missionária, que nos impulsione também, sermos todos apóstolos e chamados por Deus. Deus continua chamando. É engraçado que Ele chama as pessoas da forma dele. Qual é o critério que Deus usa para chamar? É um mistério. É um mistério, mas Deus chama. E isso nós não temos dúvida. Então, se você está aqui, se você está ocupando essa missão, pode ter certeza. No mistério de Deus, você foi chamado para isso. E se você foi chamado para isso, você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E amém.